noite, às de 8. Como vai vocês, pessoal de casa? Tudo bom, Nilson? Dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite, em paz. Vamos dar início ao nosso estudo, né, Mário? De antemão, antes de Mário fazer a prece inicial, nós queremos lembrar que essa aula vai entrar na semana anterior, antes da terça-feira, e nós vamos fazer o feedback na sala de bate-papo, no Zoom, na terça-feira, às 19 horas. Vai lá, Mário. Perfeito. Então, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos ligados nos seus ensinamentos, praticando cada dia que passa mais o entusiasmo desse descobrimento pelos seus ensinamentos. Que possamos nos sentir tocados pela palavra do Mestre Jesus. E mais vontade teremos de buscar cada dia mais um pouco desse conhecimento para nos transformar. Pedimos ao Mestre que permita que esse nosso momento seja livre de qualquer importunação, para que possamos aproveitar cada minuto juntos. Que assim seja. Bom, o tema da nossa aula de hoje é flagelos destruidores. Está no programa fundamental, no módulo 8, faz parte da Lei da Destruição e Lei da Conservação. Esse é o que nós vamos aqui conversar um pouquinho com a turma do ESG 8. Vamos começar com a nossa leitura? Tipos de flagelos destruidores. Naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais, independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as poluições da terra, como podemos ver em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 741. Também, provocados pelo homem, revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Você veja que interessante essa aula, justamente nesse momento que estamos vivenciando, onde temos aí essa necessidade de repensar em diversas situações do homem no cenário da natureza. O quanto nós já causamos desastres, o quanto nós já afetamos a natureza e o quanto nós estamos nos sentindo afetados com esse fenômeno da pandemia, né? Esse vírus que coloca em risco agora a vida humana, nos mostrando que também somos tão sensíveis quanto a natureza, que a gente costuma, no nosso habitual rotina diária, destruir pouco a pouco, né? Desde questões de falta de educação, como jogando lixo nas ruas, provocando queimadas nas estradas, e outras coisitas mais que vem trazendo um grande impacto à natureza e que a gente não se sensibiliza, né, com as diversas vidas que são afetadas. E agora estamos nesse momento de reflexão, na situação que estamos agora vulneráveis a esse evento, né, Nilson? Pode complementar essa fala? Justamente, pela colocação de Allan Kardec aqui nessa questão de 741, ele denomina naturais e provocados pelos homens, né? Então, a gente percebe que, neste momento, como você citou, fica uma dúvida ainda da origem dessa pandemia. Ela foi provocada pelos homens, ou se é um flagelo natural, né? Ele coloca aqui a fome, as inundações, né? Ele fala da peste, né? Aqui, né? Sim. Fome, inundações, não é isso? Sim. Fome, inundações, intempéries fatais. Então, a gente percebe que os flagelos, eles podem ser tanto causados pelos homens ou pela própria natureza. Quando a natureza, ela vem com seu flagelo,
Então, ela vem com um propósito de renovação, de mudança, como a gente está vendo hoje o coronavírus. Ele veio mudar a humanidade. Nós estamos ameaçados de extinção. Mas, mesmo assim, ainda não fizemos as nossas reflexões, né? Nosso país aí brigando já, politicamente falando. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre isso. Esse tema vem a calhar mesmo. Muito bom mesmo. Verdade, né? E sem falar que a nossa cidade, ela sofre muito em questão das chuvas, pela questão demográfica, pela organização, a reorganização urbana, né? Muitas pessoas em condições de miserabilidade, que muitas vezes não têm para onde ir, constroem em lugar incorreto, inapropriado, e sofre, né, com esse deslizamento de terra, a fome, porque muitas pessoas estão sem poder atuar no seu cenário de trabalho, né, seja no ele formal ou informal. Então, assim, muito a ver com o momento atual. E fica realmente essa dúvida que você traçou aí. Será que é natural? Será que é provocado? Mas nas cenas dos próximos capítulos, vamos avançar um pouco mais nessa nossa leitura e vamos bater mais papo aí para poder desembolar esses pensamentos. Vamos para a próxima? Nessa lâmina, nós vamos ver um pouco mais sobre esses flagelos. Fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, conhecedor profundo das necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha, que encontra-se em Mateus 24, versículos 6 e 8. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Desse trecho, temos muito o que discutir. Vamos para o nosso bate-papo, Nilson? Mari, como a gente está passando por esse momento no nosso planeta, né? Nós, os espíritas, estudamos sobre o mundo de prova e expiação. Nós sabemos que o mundo ele tem evoluções, assim como o espírito. Ele sai do mundo primitivo, entra no mundo de prova e expiações, depois entra no mundo de regeneração, depois no mundo de ditosos, né? Mundos felizes, onde ali habitam espíritos perfeitos, praticamente. Nosso mundo, nós classificamos ele pela escala espírita, é um mundo de provas e expiações. E como Jesus nos coloca aqui, que se faz necessário que os flagelos, né, caia sobre nós para a renovação desses mundos, para a renovação dos habitantes que ali se encontram. E ele diz, não turbeie, né, seu coração, porque não é o fim de tudo. Nós estamos vendo aí essa pandemia que está nos causando grandes danos morais, espirituais, físicos, financeiros. Mas acredito que os danos financeiros e físicos, nós vamos ganhar enriquecimento moral, né? Enriquecimento espiritual. Esse momento que nós estamos mais sensíveis, estamos conseguindo nos olhar para dentro. Então, é consolador quando você vê Jesus dizer, não é o fim ainda, né? Haverá ainda muitas coisas a acontecer. Então, nós sabemos que não será o fim da humanidade, né? Assim esperamos nesse momento. A cura está longe, mas nesse primeiro momento aqui, vou deixar você falar que depois eu vou para os espíritos aqui embaixo, você completar a minha fala aí.
Acho que aí consola um pouco. Isso gera previsto, né? Gera previsto. Exatamente, Nilson, exatamente. Eu acho que a partir desse momento que a gente se encontra, principalmente a turma do EG8, que muito já se viu, muito já se estudou, tem a consciência desse processo reencarnatório nosso. E essa fala que ele nos traz aqui, esse texto, fala de provação, fala de fase expiatória, e que também traz essa vertente como uma forma da gente alcançar um avanço, um crescimento. Então, toda dor é para nos fazer crescer. A gente sai do comodismo, a gente busca formas de melhorar, de diminuir aquilo que nos atrasa, que nos machuca. Tanto faz ser rico quanto ser pobre, ser grande, ser pequeno. Isso é para todos, é para toda a humanidade. Então, isso nos nivela, nos deixa iguais. E é o momento que a gente está se vendo dessa forma, independente da posição, da cor, da pele. Estamos todos num barco só, estamos todos tentando uns ajudar uns aos outros dentro da sua limitação ou da seu poder de auxílio. Isso é interessante, que mostra que a gente tem, pelo menos nesse momento de desespero e de dor, estamos com a consciência de ser filhos de Deus. Aqui também, Mário, nesse segundo momento aqui, onde os espíritos orientadores nos esclarecem, né, que Deus permite que a humanidade passe por esses flagelos para progredir mais depressamente. E aí eu pego ali um gancho da sua fala, que você, como você coloca aqui, que está no primeiro tópico, ele diz que é para todos, né, pequenos, grandes, ricos, pobres. A gente vê o coronavírus ele ser muito democrático nesse momento. É um vírus terrível, ele está exterminando a humanidade de uma certa forma. Nós não estamos conseguindo achar a cura, ele é mutável. Os cientistas estão aí procurando essa cura, mas ele consegue se alojar no pulmão da pessoa e se a pessoa estiver vulnerável, ele leva o óbito. Mas aí os espíritos nos consolam, ele diz que isso é para o crescimento moral da humanidade. Nós somos espíritas, sabemos que o espírito não morre. Quem morre, na verdade, nada morre, né? O corpo físico apenas ele perde a sua forma estrutural, temporária, ele vai desagregar, suas moléculas vão se desagregar e vai retornar o seu corpo para a origem da própria natureza de onde ele veio. Por isso que lá diz que do barro viemos, do barro voltaremos. Na verdade, esse é o corpo físico que vai voltar para a origem dele. Nós, os espíritos, vamos retornar para a nossa origem espiritual, nossa verdadeira pátria, de nós viemos. Mas aí voltamos renovados, né? Uma nova experiência de vida. E aqueles que não forem arrebatados nesse primeiro momento, vai passar por essa experiência, essa sua transformação, e vai ganhar com isso. Quantos nós não estamos fazendo a reflexão de nossos lares, perdendo nossos empregos, voltando a nos reinventar, como nós mesmos agora, para que a nossa mensagem lá do nosso grupo de estudo não morresse, nós nos reinventamos, né? Estamos aqui aprendendo a falar por esses aparelhos, essa plataforma. Então, o flagelo, ele é destruidor, mas é destruidor muitas vezes só da matéria, que a matéria logo, logo vai se renovar, a natureza vai se renovar daqui a pouco. Aí. Você está vendo a natureza aí sendo beneficiada, né, pela ausência de gás carbônico dos carros, né, como você colocou, do lixo que as pessoas jogam na rua. E o espírito sempre vai ganhar. Então, a doutrina espírita, ela vem nos consolar nesse sentido, que a morte, ela pode ser dolorosa, mas se nós tivermos a consciência que nós somos seres imortais, espíritos eternos, e que fomos criados por Deus, e Ele nos ama, nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual e mais renovados. Excelente reflexão, irmão Wilson. É justamente isso que a gente tem que falar agora, né? De regeneração moral. A gente vem ao longo do tempo e da história falando que a gente precisa fazer reforma íntima. E as pessoas às vezes não sabem como é que vai fazer esse processo. Se é apenas ir maquinalmente nas casas espíritas ou nas igrejas, em outros locais, ouvir a palavra e voltar transformado, mas aí vem qualquer tipo de situação
ele, de maneira intempestiva, desequilibra, desorganiza, desrealinha de novo ali todo o que foi construído em algumas horas ali de contemplação das informações da palavra. Então, na verdade, já que não sabemos ser autodidatas, já que somente falando sobre o assunto ainda é insuficiente para a gente fazer essa transformação íntima, então, às vezes, é necessário que venha uma desordem maior a esse nível para fazer com que a gente consiga sacar o grande objetivo dessa situação toda, que é justamente sair do comodismo, e assim como a criança vence as dificuldades do caminhar, que ainda não se sabe, aprender a ação motora de como levar algo à boca, então, tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, independente do estágio e de como a gente se encontre. Mas cada vez que a gente consegue evoluir um pouquinho, o ganho é muito grande e é bom, e é uma independência que a gente adquire de acordo com a nossa situação ali. Então, acredito que a gente vai sair forte dessa, com uma outra visão, outra cabeça, e mais solidários, mais amorosos e mais seres humanos, eu diria isso. Mas não se preocupe, não. Tem mais trechos aí para a gente debater e você vai ver que está rico essa nossa aula, viu? Muito aprendizado. Então, vamos. Nessa próxima lâmina, fiz uma interrogação. Era uma afirmação, mas eu trouxe como um questionamento. O homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas? Deus, em sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso. Mas, como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Deus nos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Veja que interessante. Apenas mudei, foi só uma interrogação, para que a gente possa refletir acerca disso. Temos como evitar esse flagelo? Será que temos? E aí você vê, Nilson, que esse discorrer desse material, desse assunto, quando traz que nós temos opções, que nós temos possibilidades, e que pela justiça divina, ele sempre nos dá dois caminhos, duas formas, para que nós possamos exercitar o nosso livre-arbítrio e escolher o que julgamos ser melhor para nós. Mas aí vem a nossa ainda imaturidade do ser, porque estamos ainda nesse processo de desenvolvimento e muitas das vezes cometemos muitos erros, que é normal para nossa condição, mas ainda assim repercute, né? O quanto que traz danos, e são danos que podem ser até mesmo coletivos. Fala um pouco sobre, por favor. Mari, a gente percebe que sempre é uma escolha a ser feita, como você colocou. Deus deixa que o livre-arbítrio haja sobre nós. E é pena que a gente percebe que nós ainda não sabemos usar esse livre-arbítrio. Nosso orgulho nos cega demais, cega a gente demais. Então é preciso que esses flagelos venham e a gente percebe aí nessa linha como é perfeito o casamento, a atualidade, como isso está acontecendo nesse momento. Ele coloca, pela dureza do coração dos homens, né? É preciso que ele passe por essa fieira da dor, como aqui está no texto, como você colocou aqui, colocado aí. Como o evangelho de Jesus casa nesse momento que a humanidade está vivenciando. Infelizmente, tem que ser assim, né? Deus é sábio, sabe fazer tudo.
Infelizmente, a gente não está enxergando isso. Eu fico feliz, Mário, de hoje ser espírita, de estar vivenciando esse momento do coronavírus, apesar da aflição que nos causa, da incerteza que nos causa. Quem sabe o destino? A cura está distante, e pode se encontrar amanhã, mas também pode levar 1 ano, 6 meses. Quantas pessoas vão morrer ainda? Nós estamos vendo as pessoas morrerem pela televisão, e quando começar a morrer próximo da gente? Até quando nós vamos continuar orgulhosos desse jeito, discutindo coisas banais, né? Discutindo besteira. As pessoas estão discutindo política agora, nesse momento, em vez de estar discutindo o que ele falou aqui, fazer a caridade, olhar o próximo com outros olhos, aceitar melhor os defeitos do outro, continuar caminhando. Às vezes a gente entra em atrito com um ou com o outro. Você não pode parar ali. A pessoa quer ficar ali empurrada, atritada, deixa ela lá e você continua seu caminho. Então, acho que o flagelo ele vem para modificar a essência do espírito, derrubar esse orgulho vaidoso que nós temos e fazer com que a gente nos modifique. Se ele não fizer com a humanidade toda, que talvez seja difícil, por causa do grau evolutivo de cada um, certamente ele fará na individualidade. Então, é hora da colheita, é hora de cada um colher, cada um fazer a sua reforma, cada um fazer suas observações pessoais, íntimas, diminuir o julgamento à lei, que o coronavírus está fazendo isso, é ele que tem que fazer esse julgamento, o joio, separar o joio do trigo, e a gente fazer a nossa parte, diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade, cada um no seu tempo, cada um com a sua força, e Deus está olhando, e é Ele que vai determinar como a gente vai ser recolhido ou não do planeta. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Perfeito, Nilson. E se as pessoas se aprofundarem um pouco mais nesse capítulo, vai perceber que toda essa necessidade que a gente tem de buscar uma correção, uma melhora, uma forma de atuar, né, para barrar essa ameaça para a sociedade, né, como um todo, para o nosso planeta, vai fazer com que tenha muitas pessoas que despertem, né, esse lado científico, o lado da inteligência, para estar trabalhando em prol disso. Vai haver também muitos queixosos que só vão saber apenas chorar ou se lamentar ou querer culpar alguém por isso. Mas o que cabe a nós, como estudantes, é tentar ter essa consciência e buscar esse objetivo que tanto fala aqui, o objetivo dessa transformação. O que é que isso tudo está querendo nos trazer? Não é momento de desespero, não mesmo. É momento agora da gente realmente se colocar à prova na nossa fé. E sabendo que Deus é justo e é bom, e é Pai para com todos nós, tentarmos usar do bom senso para tomar as medidas de proteção necessárias para não se expor de maneira irresponsável. Porque há aqueles que estão se colocando de maneira irresponsável em exposição. Há aqueles que, de fato, fazem parte dessa cota, né, no caso, como nosso tema aqui, né, desse flagelo natural, né, que não foi de escolha necessariamente, está passando por isso, e é fruto do acaso nesse processo. Mas que a gente possa ter esse cuidado aí para se preservar. Vamos mais um pouco? Mário, peraí, deixa eu só colocar uma coisa que você falou, que Deus é bom e justo. Eu hoje tive uma conversa com meu cunhado lá na marcenaria, que ele trabalha comigo, e eu disse isso a ele, como a humanidade cair em si e descobrir que Deus é bom e justo, nós vamos perceber que nada no que acontece conosco é um fruto do acaso, é um capricho de Deus, é um capricho da natureza. Então, quando a gente pensar que Deus é bom e justo, a gente vai começar a questionar por que essas coisas estão acontecendo. Né? Porque se Deus é bom e justo, por que Ele está fazendo a humanidade inteira passar por um flagelo desse? Terrível, né? Terrível. Então, a gente tem que parar para refletir nisso. Ou ele quer falar alguma coisa, tem alguma coisa que ele quer nos ensinar. Então, nesse momento que a gente pensar, acreditar que Deus é bom e justo, talvez a gente mude muito, talvez o mundo já seja um mundo melhor quando a gente parar para pensar nisso.
Vai lá. Perfeito. Próximo slide. É amor ao próximo que fala. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Nessa lâmina, vamos abordar aqui. Os flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei de Deus. Sabem que de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Isso nos chama a atenção. Isso nos chama a atenção, Wilson, que quando as pessoas falam, porque Deus permitiu, porque Deus fez isso, Ele nunca nos deixou sem uma opção, sem uma alternativa. E ainda que seja a pior escolha, há sempre um lado bom para que a gente possa tirar como lição e crescer. Nunca apenas como uma tortura, como apenas um flagelo à toa. Não, tudo tem uma razão de ser. E eu acho isso muito interessante. E como ele nos coloca em cena. Olha lá, veja o que você vai fazer. Porque, como diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós estamos aqui por acaso e nem nada nos acontece por acaso. Agora, da oportunidade que nos é dada, do que farás dela? Passo para você, meu irmão. Isso, Mari. O que eu estava falando lá em cima, antes dessa questão que você colocou, que Deus é soberanamente bom e justo, a gente aprendeu isso com a doutrina espírita. Quando a humanidade cair em si, perceber isso, ele vai ver que esses flagelos são o desrespeito às leis de Deus, né? E o que são as leis de Deus? É aquela questão do amor, da caridade, do respeito à natureza, do respeito ao seu próximo, né? A gente destrói o nosso corpo com coisas banais. Eu estava falando, a gente já falamos aqui em algumas aulas nossas, que antes desse coronavírus, eu achava que eu fazia um asseio legal da minha mão, e eu percebi que não, minha mão estava nem imunda. Depois que eu passei a lavar a mão corretamente, com a técnica correta, eu percebi, meu Deus, eu tinha uma mão suja, não tinha percebido isso. Fora as outras coisas que a gente deixou de ver, né? A gente destrói o nosso corpo, destrói a natureza, destrói tudo que a gente pega. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Hoje nós estamos aí brigando para o coronavírus não levar a gente, como você falou, fazendo a nossa proteção, usando a máscara, passando álcool em gel, evitando o contato. Então, a gente está se precavendo para não morrer. Todo mundo vai desencarnar um dia, né? Percebe isso? E agora nós estamos preocupando que podemos desencarnar, porque não nos preocupamos antes. Achamos que não nos era eterno na carne, não é assim? Não estava levando a vida no rodão aí, né? Corre, discutindo com discutindo com o marido, discutindo com o filho, discutindo com o patrão, e comendo, né, sem critério nenhum. Então, como ele falou, o flagelo maior são aqueles que nós causamos a nós mesmos e aquele que nós causamos à própria humanidade, com as guerras, com nossa ambição. Está aí o mundo aí, à beira da quebrança, à beira do caos financeiro. E agora, os poderosos, o que é que vai fazer? É só dinheiro? É o momento de refletir, né? É o momento de parar, né? Nós estamos sobrevivendo. Eu percebi que aqui na minha casa, a gente ia, toda semana ia no mercado. Toda sexta-feira, a Mara tinha que ir na feira. Todo sábado tinha que ir no açougue comprar carne. Eu tenho mais de 15 dias que eu não vou no mercado, não vou no açougue. E a geladeira não tem comida. E compramos a mesma quantidade que a gente sempre compra semanal. Eu deixei de comer mais, o que aconteceu? A gente desperdiçava mais. E aí? Então a gente tem que parar para refletir.
A gente ganha 10 mil reais, 5 mil não dá. O cara ganha 1.000, não dá para nada. Passa a ganhar 2 mil, não dá para nada. Ganha 3 mil, não dá para nada. Ganha 10 mil, não dá para nada. Hoje ele está ganhando 600, e aí? O governo está dando 600, é que a gente está conseguindo tirar. E agora? Então, a gente tem que repensar que flagelos são maiores, o da natureza, ou é aquele que a gente causa a nós mesmos e causa ao mundo? Tem que parar para pensar. Né? Com certeza. Foi muito bem colocado, porque você fez essa alusão ao cenário atual e justamente naquela parte que mais interessa aos materialistas, o financeiro. Hoje em dia, muita gente que tem condições de estar fazendo regaços final de semana de muito gasto, né, de muita luxúria, não está tendo mais como fazer isso. E não é por falta do dinheiro, é porque as pessoas têm que preservar suas vidas, não pode estar nesse contato. E também ir ao mercado e ao açougue é também uma forma de exposição. Tem que ser feito de maneira comedida. E eu acho que a intenção da coisa toda é essa reflexão que você acabou de fazer. Até quando eu vou me permitir estar totalmente pautada no materialismo? Se eu sei que meus vícios e meus excessos provocam muitos mais desastres, né, do que aquele que acomete a natureza. Que se for parar para avaliar, estes têm um tempo muito mais espaçado para acontecer e de chamar tanta atenção. Mas a gente promove vários danos com o uso inadvertido de cigarro, de álcool, o sexo exacerbado, a alimentação que não é muito saudável e você se enfia o pé na jaca todo dia de começar uma nova dieta que nunca acontece. Então, vai tendo complicações na saúde. Isso independe da pandemia atual. Então, hoje é o momento de você, como diz aquele nosso irmão, é o freio, né? Ou é o freio? É o freio. Esse é o freio aí que vai fazer com que você pare e tenha ainda esse momento de reflexão antes que tudo se perca. Porque nosso momento aqui é importante. Essa oportunidade vale ouro. Não é porque nós acreditamos na reencarnação que vamos desperdiçar essa oportunidade de estar aqui, de aprendimento e também de se colocar aí a teste. Né? Será que já estamos melhores do que antes? Será que já conseguimos passar sem ir para a recuperação? Como é que estão os estudos? Estão em dias? Ô, Mari, eu também percebi que nesse momento Deus nos deu uma grande oportunidade de a gente nos autoavaliar. Eu percebo que aflorou na minha pessoa sentimentos bons que eu poderia conhecê-los, mas eu não colocava para fora ou colocava acanhadamente. E sentimentos negativos que eu conhecia e que desconhecia. Percebo que é de ter hora que eu estou querendo fazer coisas que não são muito boas para mim mesmo, para outras pessoas. E eu digo, gente, interessante isso. É como se isso não fosse uma influência de fora, é uma influência interna mesmo, é uma coisa dentro de mim. E outros momentos muito bons, eu digo, gente, que também que não é influência externa, que são coisas que vêm de dentro de mim. Então, percebo que esse Deus está dando uma grande oportunidade a gente, de a gente fazer essa autoavaliação, de a gente ver esse flagelo interior que está acontecendo com a gente, para a gente sair renovado. O Mari, não é a borboleta que entra no casulo para depois virar borboleta, não é a lagarta que vai, é assim? A gente virou essas lagartixazinhas, saímos da rua, viemos para o nosso casulo, para quando saímos de dentro de casa, saímos borboletas. Acredita nisso. Essa metamorfose está acontecendo com a gente. Entendo. Pois é. Temos ainda mais uma lâmina antes de encerrar nosso estudo. Está vendo como mexe com a gente, porque a gente se encontra mergulhado no momento atual, justamente nesses flagelos? Muito interessante, né? Vamos para a próxima lâmina. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência.
de todas essas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Esta é a explicação para a ocorrência de tragédias que, como se surgissem do nada, se abatem sobre os indivíduos e coletividades. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos, que assumem a feição de flagelos destruidores, fazem parte da programação reencarnatória, representando, em última análise, medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. Perfeito, mano. Perfeito. Vem fechar muito aquilo que eu estava acabando de dizer. Vem fazer com que a gente progrida, que a gente coloque para fora, que a gente pense, né? Vai nos impulsionar. O flagelo que estamos passando neste momento não é uma punição, não é um castigo de Deus, muito proposto. É fazer a gente botar para fora tudo isso que eu acabei de dizer a você, os sentimentos bons, os sentimentos ruins. Fazer a nossa inteligência progredir, renovar. Aí está a ciência e a medicina se labutando, correndo atrás de uma cura. Vários cientistas do mundo inteiro. Eles não estão atrás de dinheiro agora. Eles estão atrás de criar uma vacina para ganhar milhões e bilhões de dinheiro oposto. Eles estão preocupados agora em criar uma vacina para salvar a humanidade, para salvar o seu próximo. E, quiçá, salvar a si mesmo. Imagina. Esse é o momento. Verdade. E só fazendo um parêntese, é uma solução que não é de curto prazo. Ou seja, ainda vamos ter, mesmo que ela seja criada, temos aí pela frente um ano e meio aproximadamente, para ainda penar sobre esse mal que nos assola, e ainda assim refletir e tomar as devidas providências para não fazer parte de um quantitativo expressivo daqueles que se abateram. Ainda que se tenha uma solução, ela não vem no estalar de dedos, né? Para você ver que a ciência ela também tem que ter critérios para antes ser colocada a teste. Então, mais uma vez, nos chama a atenção que nós devemos fazer o que for possível ao nosso alcance para fazer a nossa parte, porque somos um pedacinho daquele quebra-cabeça que, quando se une a outros e outros, formam um todo. Então, todo mundo tem essa missão de cuidar e de zelar uns pelos outros. E a gente tem que entender que nós não estamos passando por um castigo, não é uma punição de Deus. É um momento de reflexão. Isso vai passar, nós vamos sair renovados. Quem sabe, como eu falei, vamos entrar no nosso casulozinho, né? E dali talvez saia voando que nem uma borboletazinha. Se fizer sua reflexão, né? Seu trabalho íntimo. Hoje em dia a gente está mais próximo da família, está olhando mais para os filhos, para o esposo, para a esposa. Tem os atritos, que é uma coisa natural do ser humano, né? Tem as diferenças, mas logo fazemos as pazes, e é isso aí. Então Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. Cabe a nós tirar uma boa lição disso e vamos voltar renovados. Está podendo abraçar, não está podendo beijar, mas depois a gente vai abraçar bastante, vai beijar bastante os amigos, comemorar com todo respeito, né? Porque teve muitas pessoas que morreram, mas está na mão de Deus. Tem que nos manter firmes, fortes no caminho e acreditar. É isso? É verdade, sim. E para aqueles que sofrem a perda dos seus entes queridos, que fica para a gente é que essa saudade vai ser temporária, porque logo em breve todos estaremos juntos novamente. E a gente sabe que a carne se perde, mas o espírito não. E aqueles que nos amam sempre estão conosco. Então, fica para a gente também essa reflexão, né? Que embora a gente hoje chore, sinta essa dor da matéria ainda apegada, né? A esse materialismo todo,
temos que aproveitar todo aprendizado, todo momento bom, que o que fica também são essas lembranças boas, e é o que também nos fazem nos ligar a essas pessoas que partiram. E esse respeito, esse carinho não termina, não cessa. Então, que a gente confie em Deus, que não perca nem de longe os momentos de oração, são extremamente necessários. Se antes já era, agora muito mais. E a melhor forma de contemplar aqueles que partiram é com nossas preces de coração terno, né? Por aqueles que passaram. E, para os que aqui ficaram, a missão de aproveitar todo e qualquer obstáculo, porque eles vêm para nos fazer crescer e nos fortalecer. E a gente precisa entender que, assim como existem as leis da terra, da matéria, da sociedade, existem as leis de Deus, e que nós precisamos ser cidadãos que seguem as leis de ambas as fases, né? Dessas ambas as fases de faixas, né? Tanto espiritual quanto aqui, do plano de encarnados. E tanto dessa forma, temos que nos atentar para não infringir nenhuma lei. Não é não, Nilson? É isso aí, Mário. Então, como a gente tem aprendido com a doutrina espírita, com as orientações dos espíritos iluminados, né, da codificação, através do Evangelho de Jesus também, a gente vem cumprir as suas leis, né? Essa lei da renovação, da regeneração do mundo. E, infelizmente, nós tivemos que passar por esse flagelo. Então, vamos aproveitar ao máximo, acreditar. É dolorido perder alguém, mas vamos continuar orando, ninguém morre, vamos ser resignados, vamos tentar ajudar o próximo, se for possível, se a gente conseguir, cada nossas limitações financeiras, a falta também de locomoção, não podemos ir a lugar nenhum, não podemos fazer uma doação financeira, façamos uma doação de oração, oremos pelos governantes, oremos pelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, enfim, é o momento de a gente se transformar, e é o momento que a gente tem que aproveitar. Vai ser difícil, é fácil. Se fosse fácil, era muito mole. Infelizmente, tem que ser dolorido, mas temos que confiar em Deus. Valeu. E lembrando, né, que as pessoas pensam que às vezes a gente não tem um coração, só porque a gente já está habituado a falar das partidas, mas o espírita também sofre, chora, sente a perda dos entes que amam, dos amigos, mas que a gente possa se refazer nesse pensamento, né, que estamos aqui de passagem, que a reencarnação é justamente esse processo que nós temos que passar e abraçar, né, de bom agrado, e crescer com essa ideia de que nós viemos aqui, vamos fazer o nosso melhor e vamos voltar para a parte espiritual, que é o lugar, que é o nosso verdadeiro lar, né? Que a gente possa voltar transformados. Eu vou chamar a próxima lâmina de slide para a gente encerrar, Nilson. E antes de começar a prece, eu queria trazer a atenção para essa nossa última imagem. Essa imagem, ela traz aí aquela tragédia que aconteceu em Mariana, aqui no nosso Brasil, e que foi um flagelo provocado pelo homem. Não cabe nós aqui retomar a discussão de responsabilidade disso ou daquilo, mas mostrar, né, essa imagem para que possa, de alguma forma, trazer o impacto e também trazer a reflexão de como nós podemos destruir as coisas e que a gente tem que ter uma grande compromisso. A gente não termina somente, não termina apenas sofrendo, mas causando também sofrimento ao outro, em detrimento do nosso materialismo, das nossas vontades, né? É aquela questão dos vícios e do egoísmo. E nessa lâmina tem a fala a seguinte trecho: que são aflições que remontam às ações ocorridas no passado, e em outras reencarnações. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, as misérias são feitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também é de ser justa. Trazendo aí uma reflexão
sobre por que nós sofremos hoje. Sofremos hoje por conta do homem que éramos antes, e que é parte do processo de reencarnação, não é mesmo? Perfeito, mas esse homem velho que precisa mudar. Perceba que a gente tem fala em mudança, mudança, mudança. Então, esse homem velho precisa voltar a respeitar as leis divinas, voltar a respeitar as leis dos próprios homens, e voltar à ordem normal. É tudo que Deus quer, e só depende de nós. Valeu. Vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer. Vá. Isso. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por esse momento tão maravilhoso, de tanto crescimento, de compartilhamento, né, desse saber, um pouquinho de cada um, e construindo, né, esse pensamento, fortalecendo essa fala dos estudos dessa noite de hoje, para que o pessoal de casa possa justamente refletir um pouco mais, se fortalecer, aprofundar um pouco mais também o que foi abordado aqui hoje, para se tornar, assim, tão alegres em poder estar absorvendo esses ensinamentos. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós, de todo o nosso planeta, que possa nos dar discernimento e que possamos, enfim, colocar em prática essa transformação, essa mudança que necessitamos, de trabalhar esse lado moral e espiritual que tanto postergamos. A hora é agora, o momento é hoje, que possamos arregaçar as mangas e se colocar a serviço na caridade para com os outros e para com nós mesmos. Que possamos nos despir dessas vicissitudes, do orgulho, do egoísmo, para nos enxergarmos como verdadeiros irmãos e seguidores do Mestre Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja. Tchau, meu povo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Mari. Tchau, Nilson.